Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, estudando bastante. Bom pessoal, vocês têm visualizado e acompanhado o noticiário e um assunto que é o do momento, que é um tema que está na moda, que está sendo debatido já há alguns meses, é a questão da reforma da Previdência. Nós estamos aí às vésperas de uma possível e provável reforma previdenciária, uma grande reforma previdenciária, e a ideia é a gente tratar um pouquinho sobre isso, né? Vamos dividir esse assunto em 2 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai focar, fazer mais uma contextualização e analisar aquilo que já foi feito, né? O que já foi feito em termos de reforma previdenciária, quais as reformas que já aconteceram, o que já foi modificado, tá? Para que num próximo vídeo a gente trate aí sim dessa proposta atual, né, que o governo enviou ao Congresso, tá? A gente vai analisar a proposta como está, como ela foi enviada. Claro que até a sua aprovação, ela pode sofrer algumas emendas, algum ponto ou outro pode ser modificado, tá? Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Lembrando também, pessoal, vamos enfocar a questão do regime próprio de previdência social, ou seja, aquele regime ao qual os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo estão sujeitos, tá? A gente não vai comentar do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, esses aí válidos para os trabalhadores das empresas, os empreendedores, enfim, tá? Isso é mais assunto do direito previdenciário. Vamos permanecer na seara do direito administrativo, enfocando a previdência dos servidores públicos, tá? Então tá aí, vamos iniciar alguns slides aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Pessoal, previdência social, é importante nós destacarmos que ela faz parte de um conjunto, tá, maior, né? Ela é uma espécie, né, de um gênero, o gênero de seguridade social, possui aí 3 espécies, né, ou 3 braços, chamem aí da maneira como preferirem, tá? O primeiro desses braços é o braço da saúde, tá? E na saúde, sim, funciona a questão da universalidade, rege aí, né, o princípio da universalidade, ou seja, todos os cidadãos brasileiros, de maneira comum, integral, têm aí acesso amplo ao Sistema Único de Saúde, tá? Então, saúde integra a sistemática da Seguridade Social. Da mesma maneira, pessoal, a assistência social também integra a Seguridade Social. Mas quem tem acesso ao sistema de assistência social? Aqueles cidadãos, né, cuja lei, né, e essa lei é uma lei geral, é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Ela exige que esses cidadãos que vão fazer jus aí a serem assistidos pelo governo estejam em situação de desfavorável, né? Uma situação que impeça com que, de seus próprios meios, eles tenham uma condição digna, tá? Então, tendo atingido aí, ou cumprido os requisitos da lei, eles vão fazer jus aí às prestações da assistência social. Então, uma grande diferença que nós temos aqui, a saúde é universal, a assistência social não. A gente precisa saber ali se as pessoas que vão ser beneficiadas cumpriram os requisitos legais, tudo bem? Então a sistemática da assistência social é diferente da saúde, que por sua vez, ambas são diferentes da sistemática da previdência social, tá? Previdência social, via de regra, é para aqueles que são segurados, ou seja, para aqueles que contribuem para o sistema da previdência social, tá? Via de regra é essa. Nós temos os segurados especiais, tá? Que é uma exceção à regra geral da contribuição, tá? Mas aí, mais também, uma vez mais, eu digo a vocês que é um assunto mais relacionado ao direito previdenciário, que a gente vai focar, sobretudo, na previdência dos servidores públicos, o RPPS, tá? Pessoal, vamos lá. Só é segurado quem contribuiu ou preenche requisitos legais, tudo bem? Com relação ao RGPS, pessoal, o RGPS ele alcança aqueles que são registrados pelo CLT, os seletistas, ou seja, os empregados da iniciativa privada em geral, tá? Os microempresários, microempreendedores, tá? Todo esse pessoal, os profissionais autônomos, enfim, todos esses são segurados pelo sistema, né, geral de previdência social. São aqueles seletistas, ou se não são seletistas, autônomos e tudo mais, tá? Mas, via de regra, todos devem contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para terem jus aí, né, terem oportunidade de eventualmente receber os benefícios prestados pelo regime geral de previdência social, tá? Os segurados especiais são pessoas que, embora não contribuam, algumas não contribuem, mas fazem jus aí às prestações do RGPS, do INSS, tá? Mas não vamos focar muito nisso, tá?
Leis principais, pessoal, 8.212 e 8.213, pessoal que já teve a oportunidade de estudar para o concurso do INSS, né, já estudou direito previdenciário, conhecem bem essas duas leis, tá? Na Constituição, está lá previsto no artigo 201, tá? O cálculo do benefício é feito por uma fórmula bastante complexa, né, o fator previdenciário, que tenta levar em conta aí uma série de fatores, tá, para que se atinja o valor do benefício corretinho, tá? O teto para 2017, o teto do INSS é de R$ 5.531,31. Então o INSS ele tem um teto de benefício, são esses R$ 5.000 e pouco, e também tem um teto de contribuição. Então você não pode contribuir mais do que R$ 608,44. Então tem teto para as duas coisas, tanto para o benefício quanto para a contribuição. Tá joia? Agora sim, pessoal, RPPS que vai ser o nosso enfoque maior aqui, né? Servidores públicos titulares de cargo efetivo, então cuidado, cargos em comissão, tá? Trabalhadores temporários, empregados públicos também não entram aqui, então é titular de cargo efetivo, tudo bem? Isso vale, pessoal, para aqueles entes, tá, que instituíram o regime famoso, o que a Constituição denomina de regime jurídico único, tá? Isso a gente visualiza muito em municípios, principalmente em municípios menores, não é? O município menor, às vezes por falta de infraestrutura, ele não instituiu o regime jurídico único dele, né, o regime estatutário. Tá? Então, todos aqueles servidores municipais vão automaticamente serem filiados aí ao RGPS. Então, estarão inseridos no âmbito do RGPS e não RPPS. Para eles fazerem jus ao RPPS, é necessário que o ente federado do qual eles são servidores, né, institua esse regime próprio. Tudo bem? Então, isso é importante. Então, não é só porque é um servidor municipal, ele automaticamente é estatutário. Cuidado com isso. A gente precisa verificar se o município possui esse regime estatutário. Se não possuir, vai ser RGPS necessariamente, tá? Previsão constitucional no artigo 40, então veja que são previsões constitucionais distantes até, né, topograficamente falando. 201 é de uma outra parte da Constituição, o artigo 40 está lá em outro setor da Constituição também, então são dispositivos constitucionais distantes, não é? Teto remuneratório, pessoal, deem uma olhadinha no artigo 37, inciso 11, está bastante importante. Lembrando, a gente tem um teto geral, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também temos os subtetos, tá, que se aplicam aí no âmbito dos estados e dos municípios, tá? Importante verificar isso também. Regra geral, pessoal, quem exerce atividade remunerada deve contribuir para algum sistema. Então, se você não é necessariamente um empregado, mas é um autônomo, você tem que contribuir para o INSS, para o regime geral. Se você é um servidor público, ótimo, você vai ser estatutário. Ou se o seu município não tem o estatuto do servidor público, então você vai ser filiado aí ao RGPS. Mas, de alguma maneira, o que o sistema espera, né, o que a Constituição deseja, é que todos estejam aí filiados, sejam segurados por algum sistema. Quem trabalha tem de ser segurado por algum dos dois grandes sistemas de previdência social que nós temos, seja o regime próprio, seja o regime geral. Tudo bem? Pessoal, redação original da Constituição de 88. Opa, saiu 98 aqui, mas desculpem, tá? Constituição de 88. O que falava lá, né? Lembrando mais uma vez, a gente está focando aqui o RPPS, tá? O que falava lá o texto original da Constituição antes das primeiras reformas da Previdência que ocorreram no país? Pessoal, tempo de serviço, então o critério para você saber se uma pessoa poderia se aposentar ou não era tempo de serviço, tá? E não tempo de contribuição. Hoje em dia o parâmetro é esse, tempo de contribuição. Antigamente era tempo de serviço, ou seja, isso dava margem para aposentadorias muito precoces, tá? Então as pessoas, às vezes com até menos de 50 anos, estavam se aposentando, tá? Então foi um dos aspectos aí que foram combatidos, atacados nas reformas previdenciárias que nós vamos verificar nos próximos slides, tá? Acontecia também, pessoal, aposentadoria integral. Isso quer dizer o quê? Você, no último cargo público que você estava ocupando, a remuneração desse último cargo público você levava para a sua inatividade. Isso dava margem para situações do tipo, a pessoa passou 29 anos em um cargo público que pagava menos. No último ano ela foi aprovada em um concurso público que pagava mais, né, o dobro, o triplo do salário, enfim. Aí fica um ano nesse último emprego, nesse último cargo público que ela foi aprovada, não é? Aí daria o tempo de serviço dela, ela se aposentaria,
né, e levaria para a sua inatividade o salário desse último cargo público dela. Então, ela ganharia esse salário integral do último cargo público, sem levar em conta toda a vida contributiva dela anteriormente. Tá? Então, ele é extremamente benéfico para o servidor, claro, mas era maléfico para as contas públicas, que veja que a pessoa, durante toda a sua vida, não contribuiu, né, para que ela recebesse determinada remuneração. Né? Ela contribuía sob uma remuneração menor, mas ela acabou fazendo um bom negócio para ela, não é? E acaba se aposentando por uma remuneração maior. Tá? Então, a ideia do governo também foi combater isso nas reformas que vieram. Né? Paridade entre nativos e inativos. O que quer dizer paridade, pessoal? Todo benefício remuneratório que era, né, concedido para os inativos alcançava automaticamente os inativos. Tá? Isso acontecia, era a previsão da Constituição, redação original da Constituição. A contribuição previdenciária, pessoal, hoje a regra geral é que ela seja de 11% em cima da remuneração dos servidores. Tá? Lá nessa época, vejam só, era de 4%. Então era vantajoso para o servidor, mas muito maléfico para as contas públicas. Pensando aí em termos de equilíbrio fiscal, era extremamente degradante para as finanças públicas, né? Vejam aí, todas essas previsões juntas, era realmente, existia um peso muito grande em cima das contas públicas por conta dessas previsões aqui do RPPS, tá? Não havia previsão de teto de remuneração e hoje a gente sabe que as emendas que vieram acrescentaram tetos remuneratórios aí, né? Militares das Forças Armadas, pessoal, sempre tiveram um regime, um tratamento constitucional diferenciado, tá? Então, na Constituição de 80, desde a Constituição de 88 até anteriormente à Constituição, que a vida dos militares é regrada pelo Estatuto dos Militares, é uma lei de 1980 que permanece vigente até hoje. Então eles têm regras próprias. A Constituição atual reconhece que as Forças Armadas têm um regime diferenciado, então eles estão fora aí de todas essas discussões relacionadas a reformas previdenciárias, tanto as reformas que já ocorreram, como a reforma que está por vir. Tá? Os militares estão fora no primeiro momento. Tá claro que até a aprovação definitiva dessa proposta atual pode haver alguma modificação, mas a ideia é que não aconteça. Diante disso tudo que a gente acabou de conversar, pessoal, existiu, né, um abismo, né, entre o regime geral e o regime próprio de previdência social. Tá? Então, isso na Constituição de 88 era muito claro. E as reformas que vieram, elas tinham como mote, como objetivo principal, tentar aproximar as regras de ambos os regimes. Porque vejam que as regras do RPPS estavam mais benéficas, né, para o servidor do que o RGPS era para o trabalhador. Tá? Então, a ideia foi tentar aproximar o máximo possível para diminuir essa disparidade, essa dissonância entre essas duas espécies de trabalhadores. Ora, todos são trabalhadores, né? Não há por que haver uma distância de tratamento tão grande, né, tão gigantesca entre ambos. Né? Então, a ideia é aproximar. O que a emenda 20 trouxe aí, agregou em termos de reforma para os servidores públicos? Né? E, claro, né, pessoal, sem querer esgotar o assunto, tá? Então aqui eu estou passando para vocês só as mudanças principais nos maiores institutos, tá? Ou foram várias, há muito que se discutir nisso daqui, né? São várias nuances que a gente tem nessa discussão toda. Estou trazendo para vocês só as grandes mudanças mesmo, só para vocês sentirem aí o que vem evoluindo, né? O que tem acontecido em termos de mudanças na Previdência Social, tá? Imposição, né? A emenda 20 trouxe para a gente idades mínimas, tá? Que não existia, 60 anos para homens, 55 anos para mulheres, tá? Teve essa modificação. Aí sim, agora acabou o tempo de serviço, então agora é tempo de contribuição. Então, os seus proventos vão ser calculados em cima do tempo que você efetivamente contribuiu, em cima daquilo, né, do montante que você contribuiu, tá? Exigência de tempos mínimos, tá? Você tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público e no mínimo 5 anos no cargo que você for se dar a aposentadoria, para evitar aquela discrepância de você ficar pouco tempo em um cargo público e se aposentar levando a integralidade daquele último cargo que você ocupou. Então, agora dificultou um pouquinho isso, né? Vedou-se a acumulação de proventos, você poder acumular aposentadorias, acabou sendo vedado. Restringiu-se, né, a acumulação de proventos com vencimentos da atividade, ou seja, você ficou bastante restrita a hipótese de você ter uma aposentadoria e ao mesmo tempo ocupar um outro cargo público, então teve uma restrição com relação a isso.
Criação de um teto remuneratório, tá? Então aquela questão do inciso 11 do artigo 37 veio com a emenda 20, e a criação do abono de permanência. O abono de permanência é um benefício para o servidor que pode se aposentar, ele cumpriu todos os requisitos de tempo de contribuição, de idade mínima, tal, ele pode se aposentar, mas o que o governo optou em fazer, que a administração deve fazer? Ela, ao invés de, para incentivar esse servidor a permanecer em atividade, o que o servidor é descontado de contribuição previdenciária, o governo, né, o órgão público ao qual ele está vinculado, devolve esse mesmo montante. Então, se ele paga 11% de contribuição em cima da remuneração dele, o governo vai devolver para ele esses 11%. Então, acaba que ele, na prática, né, fazendo a compensação, ele não é descontado em nada, porque ele é descontado em 11% e recebe esses 11% de volta a título de abono de permanência. Então, é um bom negócio para o servidor, é um incentivo para que ele não se aposente. Então, aí é um bom negócio para o servidor a questão do abono de permanência, né? A emenda 41, pessoal, ela, inclusive, a emenda que ficou bastante famosa em virtude do escândalo do mensalão, né, que a gente acompanhou a discussão há alguns anos atrás. O que ela trouxe de inovações, né? Ela tipificou, pessoal, deixou bastante claro que o sistema de previdência social é um sistema solidário, tá? Isso ficou, não é estranho para o ordenamento jurídico isso, mas ela deixou muito claro que a contribuição que eu pago a título de custear a Seguridade Social não é para mim, mas é para o sistema, tá? Então, isso ficou muito claro com a emenda 41, tá? Então, essa solidariedade deve existir entre todos aqueles que fazem parte da sistemática de previdência social, tá? Então, isso ficou bastante expresso, bastante claro com a emenda 41, tá? A 41 também trouxe o termo indefinitivo da integralidade e da paridade, tá? Então, aquela questão de você receber o seu último vencimento e levar aquilo, né, sem levar em conta toda a sua vida remuneratória. E a paridade, então, aquilo que todas as benesses dadas aos ativos automaticamente alcançariam os inativos, foi aí extinta, em definitivo, pela emenda 41, tá? Começou-se, né, a fazer a famosa taxação dos inativos, até por força da questão da solidariedade, né? Opa, acabou ficando preto aqui, desculpem. Então, por força da questão da solidariedade, né, os inativos começaram também a contribuir. Eles foram taxados aí para também dar a sua contribuição, de alguma forma, enfim, para custear o sistema como um todo, tá? Então, começamos aí também com essa questão polêmica, claro, mas enfim, de taxação dos inativos, tá? E aí também foi instituído o famoso regime complementar de previdência, mas sobre isso eu prefiro tratar no próximo vídeo, quando a gente for falar efetivamente das mudanças que o governo está propondo agora, tá? E também tivemos a emenda 47, mas a emenda 47 ela não trouxe mudanças em institutos, tá? Ela trouxe algumas mudanças importantes nas regras de transição, mas não vamos conversar sobre essas regras de transição, até porque, pessoal, são muitas hipóteses, tá? Até coloquei como observação aqui, ó, regras de transição, tá? São vários casos, pessoal, que vejam, a emenda 20 é de 98, a emenda 41 é de 2003 e a emenda 47 é de 2005. Aí você pensa assim, como é que fica a situação da pessoa que entrou no serviço público antes da emenda 20? É uma regra de transição. E aquela pessoa que ingressou no serviço público entre a emenda 20 e entre a emenda 41? É outra regra de transição. E a pessoa que entrou entre a emenda 41 e a emenda 47? É outra regra de transição. Então, o estudo disso, pessoal, é chatinho, é complicado, é um pouco complexo, esses cálculos são complexos mesmo, tá? Então, como eu disse para vocês, como a ideia é a gente fazer uma rápida passagem, analisar de maneira rápida, só para compreender aquilo que está por vir aí na nova mudança, na proposta de reforma nova que o governo, né, está em tramitação no Congresso Nacional. Então, só mencionei aí as mudanças nos grandes institutos, né, nas grandes características do regime próprio, tá? Para a gente contextualizar e aí sim no nosso próximo vídeo a gente analisar de maneira mais detida as modificações que podem acontecer. Regra de transição, só quero que vocês saibam que existem, tá? São diversas, tudo bem? É só vocês imaginarem esses exemplos que eu dei a vocês de quando uma determinada pessoa ingressou no serviço público, o que acontece com ela, né, em função aí de uma nova reforma da Previdência. Então, a regra de transição serve para isso, tá? Para assegurar direitos de alguma maneira, né? E a observação final, militares das Forças Armadas permaneceram fora das reformas previdenciárias, já havíamos conversado sobre isso, tá? Militares das Forças Armadas, até por força do artigo 142 da Constituição, né?
é garantido a esses integrantes, a essa espécie de servidores, né, os servidores militares, regras próprias aí, que via de regra, como eu disse para vocês, estão lá no Estatuto dos Militares, que é uma lei de 1980, até anterior à ordem constitucional atual, mas plenamente recepcionada aí pela Constituição de 88, tá? Pessoal, nesse vídeo então conversamos rapidamente, demos um panorama geral aí acerca do regime próprio de previdência social, da seguridade social, né, e do regime geral falamos um pouquinho, contextualizamos o regime próprio, o que aconteceu já nas reformas que aconteceram, né, o que aconteceu de mudanças principais, e agora sim, no nosso próximo encontro, no próximo vídeo nosso, vamos tratar, comentar a reforma que está sendo proposta pelo governo e está em tramitação no Congresso Nacional. Beleza? E sobre isso a gente conversa num próximo vídeo então. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Um abraço.